Olá a todos, nós somos estudantes da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e na Unidade Curricular de Psicologia da Saúde Reprodutiva fizemos um trabalho sobre os métodos contraceptivos. Em primeiro lugar, vamos abordar quais é que são os métodos contraceptivos que existem, em segundo, medos em relação aos mesmos, em terceiro, causas e consequências da desinformação e em quarto, mitos sobre os métodos contraceptivos. Então, quais são os métodos contraceptivos que existem? Existem 3 tipos, de barreira, hormonais e permanentes. Em termos de métodos contraceptivos de barreira, existem os preservativos, o diafragma, a esponja contraceptiva, o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Em termos de contraceptivos hormonais, existe o adesivo, a pílula, o anel vaginal, anticoncepcional injetável e o implante. Por fim, os contraceptivos permanentes são a vasectomia para os homens, sendo esta reversível, e por outro lado, as mulheres têm a ligadura de trompas, que é permanente. Assim, existem 7 métodos contraceptivos para os homens: o preservativo, a vasectomia, que é a laqueação dos canais deferentes que transportam para os vesículos seminais espermatozoides lançados na uretra através dos canais ejaculadores. O anticoncepcional em gel, com este o esperma é transportado pelo canal deferente. O gel é injetado no interior deste canal e preenche-o, formando uma camada semipermeável. Como são muito grandes para ultrapassar o gel, o esperma é reabsorvido pelo organismo. Também tem a pílula anticoncepcional masculina, que tem quase 100% de eficácia, não tem efeitos colaterais e, uma vez comprovada a sua eficácia em laboratório, poderá ser testada em humanos durante 2022. Contudo, esta já está em utilização em alguns países. Também temos a injeção anticoncepcional, que é um tipo de método contraceptivo que pode ser indicado pelo médico e que consiste na aplicação de uma injeção a cada mês ou a cada 3 meses, com o objetivo de impedir o organismo de liberar óvulos e tornar um muco do colo do útero mais espesso, evitando assim a gravidez. Os inibidores de ácido retinóico. Este ácido está presente na vitamina A e demonstra ter ação na fertilidade masculina, isto é, causa a diminuição da produção de espermatozoides. Contudo, estudos feitos com este método também mostram que este influencia no metabolismo do álcool. Assim, os estudos feitos com este ácido foram interrompidos. Por último, temos o gamendase, que é um candidato a medicamento para a contracepção masculina. Em relação às mulheres, existem 9 métodos contraceptivos, sendo alguns os mesmos que os homens. Estas têm a pílula, o implante, que é um dispositivo anticoncepcional. A sua ação tem a duração de 3 anos, sendo fácil de inserir ou remover. O DIU, dispositivo intrauterino, feito de plástico flexível moldado em forma de T ou Y, que é introduzido no útero para impedir a gravidez. Depois também há o CIO, que é o sistema intrauterino, DIU hormonal, que é um progestativo que se liberta diretamente no útero. Também temos o preservativo, o diafragma, o anel vaginal, que consiste num anel de textura suave, transparente e flexível, com cerca de 5 cm de diâmetro, que se insere na vagina uma vez por mês. É um contraceptivo hormonal combinado, estrogénios e proestrogénios, que vai libertando estas hormonas de forma regular para a corrente sanguínea. O injetável, a cirurgia, isto é, ligadura de trompas. Por fim, os métodos naturais, por exemplo, a tabela para saber os dias férteis. A tendência das raparigas utilizarem maioritariamente contracepção hormonal prende-se com a sua elevada eficácia e facilidade de utilização, uma vez que são elas que, na maior parte das situações, assumem a responsabilidade pela escolha do método contraceptivo. Por sua vez, o método mais utilizado pelos rapazes é o preservativo, que é muito recomendado, dado o caráter espontâneo e muitas vezes não planejado das relações sexuais nessa faixa etária. As pessoas ainda se deparam com certos medos e barreiras em relação aos métodos contraceptivos. Isso porque muitos têm a ideia de que procurar saber mais sobre esse tópico seja revelador da sua vida sexual, manifestam medos sobre os efeitos colaterais, por poderem desenvolver infertilidade ou não serem eficazes. Além disso, existem alguns fatores morais, como o medo de desrespeitar a religião ou cultura.
Em relação a este tópico, a informação associada à causa da desinformação, a falta de educação sexual de qualidade, que com estudos anteriormente realizados, concluiu-se que os indivíduos com baixa escolaridade ou que têm uma escolaridade um pouco mais precária dão início a uma vida sexual precoce, sendo que têm um menor conhecimento acerca dos métodos contraceptíveis. Além disto, há também a prevalência de desconforto em expor estes assuntos em relação à sexualidade e ao corpo à família, uma vez que podem ser reveladores de atividade sexual. Também as crenças, valores, cultura e normas sociais, uma vez que têm uma enorme influência sobre as ações e costumes de quem as segue e quem se rege por elas. Falta de consultas de ginecologia, neste caso para as mulheres, e andrologia para os homens, e até mesmo a procura de aconselhamento médico, muito pela crença de ser regulador da atividade sexual e pela associação deste tipo de consultas só quando uma pessoa já realiza uma atividade sexual, sendo que, no caso das mulheres, é preferível que comecem a ter este tipo de acompanhamento médico logo que o ciclo menstrual se inicia. Também a ausência de programas educativos ou de saúde que abordam esta temática, e se existem, muitas vezes os profissionais não estão devidamente preparados para dar este tipo de informação. E há também a procura de informação em fontes pouco fidedignas, onde muitas vezes os jovens informam-se com recurso a eles próprios e aos seus saberes populares, a colegas e amigos, à internet, que muitas vezes contém informações equivocadas e carregadas de tabus, e à pornografia. Em relação às consequências desta desinformação, o que pode causar é um comportamento sexual desprotegido e ou inconsciente, gravidezes indesejadas e, em muitos dos casos, na adolescência, o que pode causar o abandono escolar, contração de DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis. Pode também haver uma marginalização da saúde feminina e masculina, uma vez que não se consultam sobre o que devem de fazer, os cuidados que devem ter. Falta de conhecimento da panóplia de métodos contraceptivos e uma escolha de métodos contraceptivos sem terem em conta as suas necessidades, como, por exemplo, a idade ginecológica, a maturidade psicológica, o estilo de vida, o tipo de relacionamento, a frequência das relações sexuais e a sua motivação. E vale ressaltar que cada corpo é um corpo e devíamos nos informar para saber qual o método mais adequado para ele. A falta de informação faz com que mitos sejam compartilhados. Aposto que você já ouviu alguém dizer o clássico "com preservativo não há prazer". Há quem diga que após o ato sexual sem proteção, a mulher só precisa dar 10 pulinhos no sofá e, como mágica, os riscos de engravidar ou contrair doenças desaparecem. Das mais espantosas às que até parecem ter sentido, as crenças sobre esse assunto estão por todos os lados. Então, que tal esclarecermos algumas delas? Tomar chá de canela é abortivo. O chá de canela contribui para a maior atividade muscular do útero, mas não o suficiente para causar aborto. A pílula perde totalmente o efeito se não ingerida na hora certa. O atraso da pílula em 12 horas não altera sua eficácia. Após essas horas, ela pode ser mais comprometida. A mulher deve tomar o mais rápido possível e ter cuidados extras com o preservativo durante 7 dias. Pode-se engravidar mesmo com o uso do DIU. O DIU tem 99% de eficácia. É possível tomar a pílula do dia seguinte, dias depois de ter tido relações sexuais. A pílula do dia seguinte pode ser usada até 72 horas depois do ato sexual. Pílula pode causar infertilidade se utilizada por muito tempo. A pílula atua através da inibição de óvulos. Por isso, quando parado de ser usado, pode ser que o ciclo demore para se ajustar. O uso de preservativo diminui o prazer. Os tipos de preservativos são variados em sua forma e textura, existindo para todos os gostos. O consumo de álcool corta o efeito das pílulas. Não existe interação direta entre o consumo de álcool e a ineficácia do anticoncepcional. Agora, para testar o seu conhecimento em relação aos métodos contraceptivos, responda se é fato ou mito. O preservativo masculino e feminino não podem ser usados juntos. É fato.
Usar os dois juntos pode causar atrito, o que leva o preservativo a se romper ou escorregar. Usar a pílula já é suficiente para estar totalmente protegida. É mito. As pílulas e outros contraceptivos são funcionais quando se trata de gravidez indesejada, mas é o preservativo que evita a contração de doenças. Se houver o coito interrompido, não há risco de engravidar. É mito. O líquido seminal, que sai antes da ejaculação, já pode conter espermatozoides. A pílula anticoncepcional pode causar efeitos colaterais. É fato. Assim como qualquer outro medicamento, a pílula pode causar certos efeitos. E é por isso que é importante ir ao ginecologista para achar o anticoncepcional mais indicado a cada pessoa. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil. Alguma dúvida que tenham é só deixar nos comentários. Os links que utilizamos para retirar a informação estarão na descrição caso queiram saber mais sobre o tema. Até uma próxima!